This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager. E aqui a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre eficiência operacional e, é claro, inteligência artificial. E hoje eu estou com um convidado que é um prazer imenso estar com esse cara, porque eu conheci ele recentemente no EATEC. A gente esteve ali num evento de CIOs, foi muito legal. Primeiramente ele se conectou com o Matheus, no café da manhã a gente falou um pouquinho, e aí durante os dias ali do evento foi muito legal a gente trocar, enfim, conhecimento, falar um pouquinho mais sobre tecnologia, mas também sobre carreira. Foi muito legal conhecer a história dele. E para mim é um prazer imenso, né, ter ele aqui no podcast, poder falar um pouquinho mais e num tema que eu também tenho falado bastante nas minhas palestras, que é a governança de IA, falar um pouquinho mais sobre inovação, que foi até um dos temas que eu levei lá para o EATEC, que foi como a gente consegue escalar sem escalar o caos, ou seja, levar a inovação, mas não levar o caos. Emílio, muito obrigado, prazer ter você aqui no podcast. Cara, que satisfação, a gente se conheceu ali de maneira rápida, né? O Matheus conectou com você, depois o Rafa. Meu, obrigado por você estar aqui com a gente, um prazer ter você aqui. Por favor, se apresente. Eu que agradeço, né? É um prazer poder estar aqui com vocês, fazer parte do The Blue Reset. Eu comentei que já gostei do nome, porque The Blue Reset traz muita coisa na mente, né? As zonas blues que a gente tem no mundo, onde as coisas acontecem, as pessoas vivem mais. E também tem aquele blue que muitas vezes lá atrás a gente recebia na tela, né? Não. Verdade, não tinha pensado nisso. Mas muito, muito bacana. Apesar de pouco tempo que a gente se conheceu lá no EATEC, na Chapada dos Guimarães, foi sempre um prazer estar trocando com vocês e visitando aqui Rafa, Matheus, o Sério também. Um ambiente extremamente agradável. Pô, muito feliz. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar a falar desse tema aqui, que vai num ritmo acelerado, né? Falar um pouquinho de IA, inovação. Fala um pouquinho da sua carreira, o pessoal conseguir entender, né? Quem é o Emílio. Eu, na hora que o Matheus falou, falei, caramba, Matheus, que carreira é essa? Precisamos trazer esse cara aqui, consegue lá um convite. Fala um pouquinho da sua carreira, quanto tempo de CIO, quanto tempo na área de tecnologia e também na área de conformidade, né? Você vivenciou isso aí. E são várias etapas, né? Foram várias, como é que eu posso dizer, gerações, várias décadas, né? Enfim, sem querer trazer um pouquinho da idade aqui. Não. Eu posso falar, mas eu comecei com 5 anos, né? Então não tem problema. Vambora. Não, na realidade, eu sou Emílio Boamac, casado, muito bem casado. 2 filhos, agora uma neta também. E eu trabalho com tecnologia. Minha formação é engenharia eletrônica. Já lá atrás, me formei em 85, comecei a trabalhar um pouquinho antes dessa época e desde lá, apaixonado por tecnologia, trabalhando em várias áreas dentro da tecnologia. Muito cedo eu entrei na Baia, passei lá 36 anos, 36 felizes anos, dos quais os meus últimos 23 anos como diretor de tecnologia, aqui no Brasil, fora do Brasil, na América Latina. Assumi Colômbia, Venezuela, Peru, Equador há muitos anos atrás. Aí fui para a Casa Matriz na Alemanha, sempre pegando muitos desafios, pegando projetos que muitas vezes requeria um pouco de coragem, um pouco de insanidade mental, mas sempre gostei disso. E quando você faz aquilo que você gosta e alguém ainda paga você para fazer aquilo, é tudo de bom que tem, né? E desenvolvi muita gente, fiz muitos projetos, trabalhei com temas de inovação, infraestrutura, sistemas, projetos globais, projetos para toda a América Latina, do Caribe até a Argentina, Chile. Ou seja, tem bastante experiência nessa e bastante diversão em toda essa carreira, né? Hoje os filhos estão grandes, cada um cuidando das suas atividades, a esposa também está muito bem. Então, em 2020,
eu decidi sair do mercado executivo. E quando você trabalha numa multinacional, você conhece muita coisa. Compliance, você mexe com budgets bastante elevados, a responsabilidade também é muito grande, porque você mexe com um dinheiro muito alto, muitos usuários, tudo isso. E aí eu falei, bom, a minha cota aqui foi dada, eu sempre tive vários desafios, eu sempre enfrentei, assim, de peito aberto mesmo, né? E depois resolvi me aposentar. Só que para quem sempre acordou 5 horas da manhã, foi dormir tarde, foi fazer, você não para. E ainda mais quando você gosta daquilo que você faz, não dá para você falar, agora eu parei e não vou fazer mais nada. Nada, cara. Não, te contar a verdade, eu não tirei nenhum sabático. Olha que interessante. Logo depois, eu montei uma consultoria, a Diving Tech, onde eu atuo com muitas parcerias, toda essa parte de tecnologia, de apoio para novos CIOs ou para a segunda linha, a primeira linha abaixo do CIO, para poder ajudar, mentorar, compartilhar experiências e tal. Um segundo pilar também é a parte de governança. Me especializei em conselho, governança corporativa, para ajudar as empresas, principalmente as empresas brasileiras, a crescerem, a serem longevas, né? Ou seja, está crescendo, está cuidando bem do patrimônio, do legado daquela empresa, para que ela tenha muita longevidade. E um terceiro pilar, e o último aí, é mentoria. Eu faço mentoria de jovens de baixa renda, para poder trocar um pouco, ou entender um pouco mais das perspectivas que possam ter na vida, como também mentorias de C-Level e tudo isso. Todo com aquela pegada de você compartilhar um pouco da experiência que você vem tendo, né? Eu tenho mais de 40 anos de tecnologia, e eu digo 40 bem vividos, bem aproveitados e sempre de forma muito ética, muito decente, criando um caminho bacana, trazendo muita gente. Hoje eu sou muito feliz de saber que muita gente que trabalhou comigo tem posições de diretoria em várias empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então é muito gostoso isso. E a amizade sempre fica, né? No meio de tecnologia, tem tanta gente boa que a gente troca e vem fazendo discussões, almoços, parcerias. Uma cerveja de vez em quando também é bom, né? E assim vamos. Não, muito bacana. Nossa, você falando até deu até alguns insights e você falou 1985, né? E eu acredito que até eu comecei cedo pra caramba, porque eu sou de 84 e eu ainda peguei o Windows 3.11, peguei MS-DOS, peguei Basic, QBasic, né? Então você falando vai trazendo um déjà vu. E aí, assim, eu te conheci agora muito mais, porque lá no EATEC você fez uma prévia, né? Vai ser muito bacana, parabéns. Uma carreira que, assim, é admirável. Eu falei pro Matheus, pro Rafa, falei, cara, vai ser um prazer conversar com ele. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado. E naquela época não tinha notebook, não tinha PCs, não tinha... Eu vi os primeiros PCs chegando no Brasil, os primeiros ATs, que era uma coisinha. Os primeiros HDs, né? Os discos de 10 mega, que era um baita de uma caixa desse tamanho. Ou seja, trabalhei também com máquinas grandes lá no passado, aquelas salas geladas. São coisas que vêm acontecendo e você vai se remoldando, readaptando nas novas tecnologias, né? Eu acho que o que é bacana é isso, a tecnologia não para. Então, você tem que estar acompanhando, tem que estar lendo muito, aprendendo muito, porque hoje em dia não se compara o que nós temos hoje do que nós tínhamos lá no passado. Eu peguei talvez uma fase muito pequena ainda, daqueles cartões perfurados. A hora que você errava um ponto, era uma catástrofe. Era o fim, né? Aqueles mais velhos que estiverem assistindo vão lembrar que nas máquinas grandes, né, da IBM e tal, você tomava
um Abend, um Abnormal End 0C7. Era uma coisa, tanto que a placa da minha moto é 0C7. Sério? Olha só que Só para legal. lembrar. Muito bom. Bom, trazendo esses insights e essa característica toda que você tem, essa bagagem toda, muito se fala que governança e inovação são opostos. E aí, de novo, você falou de tecnologia e evolução, ritmo acelerado. Hoje IA não é se a gente vai usar ou não, mas é como utilizar de maneira segura. Como é que você vê esse mercado de inovação e governança? São opostos realmente? Tem que olhar para a segurança? Como é que é isso, na sua opinião, vivendo esse momento atual, né? Eu costumo dizer, Danilo, que esse mundo está muito rápido, está muito caótico no bom sentido e eu tenho muita felicidade de poder estar vivendo nesse momento que requer tanta adaptabilidade, tanta flexibilidade para entender o que está acontecendo. Eu nunca fui favorável daquela questão de você fazer uma governança e proibir alguma coisa. Muito pelo contrário. Você tem que incentivar a acontecer as coisas, as inovações. Sempre trabalhei com inovação, desenvolvi garagens de experimentação dentro de uma corporação, numa rede extremamente fechada. Você ter alternativas de testar coisas sem passar por aquele firewall, mas em redes 100% ou 200% separadas. Você não pode pôr em risco, jamais, né? Mas essa questão de governança tem que ser uma aliada para os processos de inovação. Então, ao invés de você proibir, você tem que fazer com que um processo de inovação, a adoção de uma IA, seja um trilho que te dê agilidade no teu negócio, que possa te gerar uma vantagem competitiva no mercado, porém com certos guardrails, para você não cair em situações onde você vai impactar o legado da tua empresa ou o futuro da tua empresa. Você tem que proteger isso daí. Então, ao invés de você restringir, negar aquela tecnologia, você tem que ser mais rápido do que a grande maioria da tua companhia para poder trazer letramento, para poder trazer uma série de outras coisas que você possa ir mais rápido, mas de uma forma muito segura. Precisa ter segurança, sim. A gente pode discutir um pouquinho mais para frente, mas é imprescindível você tomar cuidado com os teus dados, tomar cuidado com a reputação da tua empresa. Então, não é falar, olha, a governança vai engessar. Eu vejo muito isso porque nesse viés de conselhos, a gente sempre leva a governança para as empresas. E muitas vezes a pessoa fala, cara, eu estou ganhando dinheiro até agora, e você querer engessar? Não, você não está engessando. Você está protegendo a base daquele negócio para ter crescimento e ter longevidade, né? Isso é muito então, interessante, né? Não é prender. Eu sempre fui um pouco rebelde. Não sei se eu enxergo dessa forma, mas ao invés de você restringir, apoia para fazer o negócio de uma forma correta, com uma segurança, com uma proteção que você possa fazer com que a empresa ganhe algo, ganhe mercado, ganhe relevância, ganhe imagem, uma série de coisas, né? Então você acredita que hoje a empresa ela tem capacidade de implantar novas soluções com controle? Não é o que o pessoal está vivendo aí, esse caos. Porque eu acho que o pessoal acaba pegando a pessoa física e levando para a pessoa jurídica, né? Porque hoje a pessoa física ela tem muita oportunidade, né? Muito acesso à tecnologia, acho que essa é a palavra, né? Então hoje no celular a gente tem acesso a várias IAs, no computador de casa, as crianças, os filhos, né? Quem tem jovem aí ou adolescente. Acredito que acho que esse que gera o medo, né? De inovar e aí você levar uma solução para a empresa sem controle. Faz sentido ou não? Total. O que acontece hoje? Quando eu penso no CPF, na pessoa física, eu posso fazer o que eu achar. Os dados são meus, eu posso expô-los ou não, dependendo daquilo que você queira correr de risco ou oportunidades ali. Então a decisão é sua. Quando você trata de uma companhia,
aí você tem que ter muito cuidado. Ou seja, a gente vê muito essa questão de eu assino uma IA, ponho meu cartão de crédito. Muitas vezes já conheço casos de cartões de créditos corporativos e manda pagar. Ou seja, mas não é assim que funciona. Você não pode contratar qualquer tipo de ferramenta e sair colocando os seus dados. Imagina, eu vou fazer uma avaliação na minha base de clientes, eu subo minha base minha base de clientes para uma IA pública. E aí? Eu vou subir, sei lá, informações confidenciais, comerciais, para uma IA pública. Cara, você está abrindo uma brecha na tua empresa que é pior até do que um deixando uma ataque portinha. cibernético, né? Então, é isso que eu ia falar. Antigamente a gente tinha os backdoor, que era a porta dos fundos. Você já tá deixando a porta Hoje aberta você na já frente abriu de casa, né? a porta da frente. Você não pode fazer isso. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Tá muito fácil você contratar uma aplicação. No passado também era assim. Tinha muita gente que queria contratar um CRM separado, você põe um cartão, você faz. Hoje está muito mais fácil. E aí é que está a responsabilidade, que aí eu chamo a responsabilidade para a galera de tecnologia. Tem que estar na frente, tem que estar um passo mais ali para poder falar, cara, sim, isso pode, isso não pode. A empresa tem que ter uma política de IA, por exemplo, muito bem definida, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. Mais aquilo que você não pode, para não colocar a empresa em risco. Ou seja, eu tenho uma fórmula de um medicamento e eu coloco na IA, como assim? Ou uma estratégia de vendas, um lançamento de um produto. Você não pode fazer isso. A IA pública, né, que eu quero dizer. Exato. Você está ensinando ela como fazer. Qualquer outra pessoa que pergunta alguma coisa, fala, a empresa X faz assim, assim, assado. Se você souber perguntar, você consegue trazer muita informação que não deveria. E aí você já deixou pingando aqui, falando de framework, falando de governança de dados, falando de IA. A gente até está tendo essa discussão, né? Governança de dados, governança de IA, governança no geral. Falando de framework, segurança de dados, falando um pouquinho de transparência, você falou de ensinar, né? De compartilhar, de treinamento. O que você vê que hoje está faltando, ou que a gente precisa ter na ponta ali? Até você comentou da área de tecnologia, né? Muitas vezes a área de TI não tem muito esse tempo, acaba não treinando. Me remete a um passado muito não distante, mas a gente procrastinou por anos treinamento para o time de back-office. Agora, numa implantação de um RP, acaba que aquele grupinho ali que vai usar tinha o treinamento. Falando de governança, é a mesma coisa ou não? Tem até mais, tem que insistir mais em cima disso. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande aí, porque governança é governança. Não importa se você está falando sobre a atuação de um funcionário, um representante de vendas que está lá na ponta negociando com o cliente, etc. A governança que você tem na questão dos dados, aquilo que você pode ou não disponibilizar ou trabalhar, ou quem tem acesso àqueles dados, àquelas informações, como a governança do IA. Ou seja, no final da história, isso vai repercutir na imagem da empresa, na confiança que ela transmite para o mercado e tudo isso. Seja um funcionário não bem preparado para poder falar pela empresa, seja uma IA despejando informações nas IAs públicas, nas bases públicas e tudo isso, um prompt errado ali pode te destruir. Então, eu acho que governança precisa acontecer e precisa tirar essa imagem que é uma punição, que eu não vou deixar fazer, eu não posso. Não, cara, vamos dar letramento para todo mundo. Mas, você comenta, num RP, as pessoas são treinadas. Numa ferramenta mais popular, leia-se um Office da vida, qualquer coisa assim, todo mundo acaba aprendendo. Mas, às vezes, você paga muito mais caro
porque não é usado. Sim. Se eu tiver uma caneta Bic, ela é cara se eu não usar. Ou seja, então vamos dar esse letramento. E é uma responsabilidade muito da área de tecnologia para poder fazer esse empoderamento das pessoas da organização. Você tem que levar esse protagonismo e falar, não, deixa que eu vou preparar, porque muita gente pode estar fazendo alguma coisa que não deveria, não por maldade, e sim por desconhecimento. Sim. Porque quer trazer. Sim. Eu brinco muito que a coisa mais que gera um risco maior é um usuário entusiasmado, sem aquele letramento. Então, se ele está entusiasmado para gerar resultado, na boa vontade mesmo de colaborar, de ajudar, ele pode estar esbarrando em alguma coisa. E aí, cara, correr atrás do prejuízo. Eu vejo assim muito que a área de tecnologia, por conhecer, por estar envolvida nisso desde os primórdios, em tecnologia, nas novas ferramentas, etc., precisaria mostrar o seu protagonismo, ao invés depois de ser aquele cara que vai limpar os problemas que aconteceram. Ou seja, deixar de ser bombeiro e se antecipar, né? Porque a gente fala muito de apagar incêndio. E aí, mais uma vez, deixar de ser bombeiro e começar a ser mais estratégico. Se você for estratégico, você vai preparar a tua equipe, você vai preparar os seus usuários, o consumidor daquela tecnologia, e as coisas vão... É difícil, sem dúvida nenhuma, porque as coisas acontecem. Mas se você não faz isso, você vai dar muito mais trabalho para o pessoal de relações públicas explicar para o mercado que aquilo ali aconteceu por A e B motivos, do que você prevenir antes e deixar Muito o negócio redondo, né? Isso é... E aí, você falando disso, você comentou sobre a parte educativa, né? E aí me traz a ideia de Shadow IT, Shadow AI. Você deve ter vivido muito Shadow IT, você até comentou aqui. Mas assim, hoje o que eu vejo é muito mais punitiva. Então vamos bloquear todas as IAs e não tem um projeto corporativo de IA educativo, no sentido de usar em prol de. É isso que você acabou de comentar, né? Acaba que tem o Shadow AI porque não tem um projeto, né? Não tem um projeto. A gente vê muitas empresas estão trabalhando com IA. Você já tinha um Shadow IT no passado. Isso daí foi a grande discussão de muita gente. Para todo CIO, isso daí era, digamos assim, uma pedra no caminho. Porém, você tem que saber lidar com isso. Se você está tendo um shadow, foi porque a tua organização, a tua área não chegou primeiro, não trouxe primeiro aquela solução, não trouxe... Então, você tem que ser protagonista, cara. Não é eu quero subir no palco, não é nada disso. É você trazer para a companhia aquilo que ela confia em você. Se você é o cara da tecnologia, você tem que se esmerar para trazer a tecnologia e para falar, sim, isso pode, isso não pode, porém ajudando o negócio a crescer. E quando você fala do Shadow AI, né, com certeza você vai encontrar mais no mercado pela facilidade de você adotar uma IA e sair fazendo alguma coisa. Nesse ponto, é mais fácil você reforçar letramento, reforçar as consequências de um mau uso ou de um uso não tão correto, porque às vezes as pessoas estão fazendo isso na melhor das boas intenções, né? Eu falo isso para todo mundo. Ele quer resolver, ele quer entregar um resultado. Ele foi, você precisa entregar um dashboard. Pega a planilha, exporta lá, bota lá e pau na máquina. E não dá, você expôs toda a informação. Então, baseado nisso, muitas vezes é mais fácil, ao invés de você punir, fechar e tal, cria um ambiente corporativo com uma série de IAs. Cria um sandbox, cria algum conceito onde você sabe que dali para fora você não pode passar, mas que você tenha todas as condições
internas para poder tirar o dashboard, para poder tirar aquelas informações que as áreas necessitam e tudo mais, né? Ao invés de proibir, seja bom para criar oportunidades e ferramentas para que a pessoa possa usar sem incorrer nisso. E, ao mesmo tempo, treinando e trazendo as novidades. Muito bom. Nós somos responsáveis, nós, tecnologia, somos responsáveis por isso dentro da companhia. Não espera que o outro Faça por você. faça. Às vezes é muito confortável você ficar só ali olhando algumas coisas. Não, cara. E ele vai fazer por mim, A né? empresa necessita do teu conhecimento, necessita da tua ação. Então, vamos fazer o que a empresa precisa da gente, né? Esses dias, numa das palestras que eu fui, né? Que eu acabei terminando, o rapaz, ele era coordenador, ele até veio comentar comigo, que eu comentei, eu tenho uma pirâmide que eu falo sobre as pessoas, ler, ouvir, etc. Depois eu falo de praticar, mas que de fato você aprende muito mais quando você passa a ensinar. E aí ele falou, Danilo, você trouxe uma coisa que é bem interessante, que foi a última provocação. Você está, de fato, ensinando o seu time, né? Você está compartilhando conhecimento ou você está deixando que a tecnologia resolva? Aí ele falou, é exatamente o que você comentou. Se você não ensinar o seu time hoje, ele vai para o YouTube. E será que aquele conteúdo é o que a companhia precisa? Ou o que está lá realmente não serve e ele pode trazer alguma coisa que vai te gerar algum risco, algum impacto, né? Então hoje, quando você fala de letramento, se você não assume isso internamente, você vai ter um problema muito maior, porque o YouTube está aí, né? É uma das maiores plataformas hoje de conhecimento, né? Então, a própria IA, você pergunta lá, e aí, o que é que eu faço nessa situação? Bem, mas esse é o ponto. Eu acho que cada área dentro de uma organização tem um propósito. Ou você está na área comercial, ou você está na área financeira, ou você está na área de tecnologia, ou seja lá quais forem as áreas. Então, você tem que ser o melhor dali. Você tem que procurar ser. E eu comento sempre, né? Isso daí com as minhas equipes no passado, com os meus filhos. Aquela história, ou você faz a história, ou você vai fazer parte da história. Tá legal também, você pode fazer parte. Mas, cara, assuma a direção. Assuma que você tá ali para fazer essa diferença, para trazer aquela pegada diferente. Senão, se você não faz isso, vai começar a popular Shadow IT, no nosso caso de tecnologia, né? Vai começar a ter gente conhecedora de uma série de coisas que pode funcionar, mas pode te colocar numa situação muito difícil depois de vazamento de informação, de portas abertas e qualquer hora a gente senta, tem uns casos Tem bastante muito caso aí, né? Eu interessantes acredito que ele deve ter no bastante passado, história. mas aí vale a pena uma roda de cerveja aí para. Bom, mas você já deixou pingando a próxima aqui falando de processo e mitigação de risco. Você falou de vazamento, tem alucinações. Recentemente a gente teve aí, famoso o caso da Air Canada, que tomou um pênalti, um carrinho teve que fazer um pagamento, né? Teve que, enfim, teve que ressarcir uma pessoa que não estava dentro da política de reembolso. Mas como que é essa questão de desenhar um processo para a gente mitigar risco? Você que tem bastante conhecimento. Porque o pessoal também acha que é só desenho de processo. Mas quando a gente fala de risco, como é que a gente pode fazer para mitigar riscos? Como é que é esse desafio? Olha, quando você tem que saber o que o seu agente vai fazer, o que a IA vai te trazer de benefício. Então você vai desenhar alguma coisa que ela vai poder acelerar, sei lá, algumas atividades, pode comparar informações, etc. Mas quando você toma a decisão, quando você vai para o mercado oferecer talvez um desconto num produto que a sua companhia está vendendo, ou quando você vai trazer para o RH, que você vai fazer recrutamento, e você faça a primeira triagem, você tem que ter muito cuidado com tudo isso que está acontecendo. Leia-se vieses, preconceitos, ou alguma política que você não tem uma alçada para fazer aquilo. A gente sabe de casos que algumas IAs deram uma
patinada e deram mais desconto do que era permitido. E a empresa tem que honrar isso daí. Mas em alguns processos muito críticos, onde você tem aquela questão de prometer alguma coisa que você vá poder ou não cumprir, etc., no final, você precisa ter um ano decidindo. A IA pode ter um guardrail que vai daqui para lá. Você vai poder dar desconto até X%. Você vai poder tomar essa ação. Como nós temos nas empresas os representantes de vendas que vão bater lá no cliente e falar assim, cara, se você comprar esse produto aqui, eu consigo te dar X% de desconto. Se você comprar 10 vezes, o desconto vai... Mas você tem uma limitação. Hoje ele já tem uma alçada de aprovação, Já tem uma né? alçada de aprovação. Ele tem uma regra de negócio, até onde ele pode ir. Então, E ele é não mudou responsável nada, por né? aquilo. Eu falo isso muito para pessoas, Só não mudou que nada, né? a IA tem que saber disso e falar, até aqui eu vou, cara. A partir daqui eu tenho que passar para... Eu tenho que transbordar para o humano. É humano no looping, né? Você tem que ter uma definição no final. Senão, você põe em risco. A partir do momento que você autorizou a sua IA fazer aquilo que a empresa assume. Então, aí acho que é mais barato você colocar algumas regras do que depois você ir para a justiça para ter que pagar aquilo ali que aconteceu. Isso é muito legal porque esses dias, né, eu e os meus eventos de IA, minha esposa me chamou para ir para um evento de IA de turismo. E é muito legal, um pessoalzinho, uma comunidade também. E aí eu comentei sobre agente e o tal dos agentic, que esses vão tomar decisões ou estão tomando decisões. Mas eu fiz uma analogia com PA, de atendimento, crédito, cobrança, que é o que você falou. O humano ele tem ali a alçada dele e a responsabilidade dele. Dentro da linha de PA, quando a gente cobrava lá, que eu já trabalhei com call center, né? Tinha ali uma faixa de seguro, que era um seguro. Deu uma coisa errada, fez alguma questão, falou mal, ou o cliente não gostou. E aí, de novo, tem uma linha de seguro. E hoje eu já conheci 2 empresas vendendo seguro de agente de IA. Então, assim, tem um problema, tem uma mudança de comportamento, tem uma oportunidade da gente ganhar um dinheiro diferente, né? Então, assim, é muito louco esse mercado. Tem sempre alguém ali querendo ganhar um dinheiro e conseguindo fazer uma grana, né? É muito bom isso. Não é legal? Não faz sentido ou não? Não. Porque tem gente olhando para tudo, né? Você tem, hoje o mercado abriu demais, né? Você tem nichos que você pode atuar. Mesma coisa, você faz seguros para ataques cibernéticos. Verdade. Aí, eu nunca comentei isso, mas eu sempre pensei, se eu sei que alguém está fazendo um seguro, é porque alguma abertura deve ter. Ou alguma preocupação, vamos chamar assim. Se um hacker, primeiro, consegue entrar numa seguradora que faz esse tipo de coisa, ele vai saber quem está ali dentro, né? Ou seja, são imaginações... Coisas do mercado, né? Não, mas você falou e faz total sentido, né? Porque hoje é mais ou menos isso. Se você tá pagando seguro, tudo bem, eu tô pagando seguro para não usar. Mas se de fato você tá realmente aportando algo muito grande, é porque faltou do outro lado, né? Então é mais barato investir no seguro. Você mexer aqui do que pôr do outro ter que lado. pagar lá. Nada contra a seguradora. Não, também não, mas é isso que você falou. Agora, se você está investindo forte em segurança, fala, não, eu confio aqui no meu produto, eu confio aqui na minha segurança, nas minhas políticas, não é? Não faz sentido? É isso, eu penso igual E você. cada vez mais aparecem vulnerabilidades, né? Você tem que investir e muitas vezes a empresa ela acha que esses investimentos são custos. Sim. Você tem que enxergar como investimento. Sim. E essa questão de você trazer a tua área de tecnologia como uma área de estratégia e não Sim. um centro de custo. Sim. Para isso você precisa andar, você Sim. precisa conversar, você precisa mostrar que a tecnologia ali é muito mais do que uma área para ligar e desligar a máquina. Muito bom, gostei demais dessa. Bom, a gente sabe um pouco sobre a LGPD, a gente tem ali a ideia hoje, né, sobre governança, mas você acredita que governança de IA é uma outra governança, muda o jogo,
ou a gente tem que seguir a mesma linha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu parto do princípio que governança é governança. Você tem que tomar muito cuidado. Hoje você tem dados muito sensíveis dentro de uma companhia. Você tem que cuidar da LGPD. Aquilo que você vai... A gente conhece inúmeros casos, muitos publicados, muitos não publicados também na imprensa, mas de vazamentos de informação. Hoje em dia, eu até falo, né? Eu vou guardar minhas informações, cara, entra no Google e procura. Você vai encontrar coisas ali que não deveria te agradar muito, né? Mas tá. Mas a hora que você fala LGPD, precisa ter, a IA tem que ter um certo cuidado para não infringir essas regras dos países. Você tem que cuidar para que a informação não saia e teu cliente perca a confiança em você e não queira mais fazer negócio com você, justamente por isso. Porque se você não for confiável, você não é mais ninguém no mercado, né? E está muito tênue, está muito difícil tudo isso. É muito louco isso, né? E aí me traz aqui a próxima etapa, que é falar de pessoas e cultura e um pouquinho sobre tomada de decisões. Então, assim, trazendo até pelo que você está me falando, IA sugere e o humano decide. Tem até um termo aqui, human in the loop, né? A parte da curadoria, você de fato fazer um double check, né? Eu até falo pro pessoal, não é no primeiro prompt, tenta ver, né, diferente, faz uma pergunta, como é que é a sua opinião sobre isso? É um pouco do que você comentou agora, né? O humano no controle, é isso? Acredito que sim. Eu enxergo em duas formas, né? E uma delas, quando você está usando o IA para ajudar na redação da tua mensagem, do teu e-mail, para fazer coisas assim que não geram impacto, toca para frente, vai em paz e aprenda com isso. Agora, quando você toma decisões, e essas decisões eventualmente podem te gerar uma certa responsabilidade para a tua empresa, seja ela ou por informação mal administrada, ou por uma promessa que não deveria, vou vender e deu 100% de desconto. Tem até um caso americano que um chatbot foi convencido pelo usuário que estava conversando com ele de comprar uma caminhonete muito bacana por $1. E a empresa teve que honrar, porque deu a decisão que sim, poderia fazer. Esse foi feliz no prompt, né? Ou na engenharia reversa. Maravilhoso. Cara. De 100, 200 mil dólares para $1, ganhou tá bastante. Bem demais, né? Mas você fez, tem que honrar, né? Não, é muito bom. Então, você tem que ter um humano sempre, até depois daqui, quem sabe daqui a 2, 3 anos, você consiga ganhar um pouco mais de liberdade e confiança naquelas programações que você faça e não saia da linha. Mas, por enquanto, eu acho que ainda é necessário, no final antes da batida final do martelo, ter alguém para dar uma revisada. Desde que não seja algo que não vai impactar na tua empresa. Então, se não for, passa batido, né? Legal. E é muito interessante porque hoje a gente vê muito a ideia de multi-agentes. Então, o cara fala, não, cria um agente para isso, um outro agente para aquilo, um outro agente para auditar essa tomada de decisão. Então, além disso, ainda colocar um humano no finalzinho ali, né? Eu vi uma coisa bastante interessante. Eu participei de um evento de startups e foi comentado lá que algumas empresas estão mudando, empresas de tecnologia, hub de startups, etc., mas para colocar agentes embaixo de um coordenador humano. Então, ao invés de você deixar as coisas andarem sozinhas, tem um humano cuidando de 3, 4, 5 agentes para ver se nenhum está passando dos limites. Ousado isso. Não, porque muito interessante isso. Tem uma equipe que tem várias pessoas fazendo. Sim. E hoje você vai ser um coordenador de agentes. Sim. Interessante, né? Acontece hoje, é o que acontece. Mundo moderno. Exato. Falando um pouquinho sobre essa questão do humano e da IA,
Quando a gente fala de competência, você falou de treinar, né? Você falou um pouco de letramento. Quais são as principais competências que você acredita que para o futuro, ou para hoje, né? Porque já não é mais futuro, as pessoas precisam ter em termos de skill, em termos de conhecimento, letramento de IA, né? Hoje as faculdades estão mudando um pouco, mas eu ainda vejo que a gente está bem devagar. Mas eu pego o caso da minha filha, que está no primeiro colegial, na FIAP, teve uma aula de prompt, eu já fiquei feliz pra caramba. Falei, caramba, né? Que bom. Mas eu acredito que foi mais uma questão ali, né, pontual. Não sei se todas as escolas estão nesse movimento. Mas qual que seriam as competências ali que você acredita que a gente precisa hoje? Eu fico feliz também que tenham escolas fazendo isso, a FIAP é uma delas, né? Mas é importante você entender o que está acontecendo e orientar, ensinar os alunos a viver nesse mundo atual. Há 10 anos atrás você não falava em prompt, dessa forma que tem. Então, ok, mas agora é o dia a dia. Mas o que eu vejo ali, alguns skills, você tem que sempre estar observando o letramento, tem que aprender. Isso aí, a nossa vida agora é um lifelong learning, você não para mais de aprender. Você tem que ter um pensamento uma visão mais holística, entender aquilo que você está fazendo, qual é o impacto que vai dar numa área comercial, numa área jurídica, numa área de produção, saber aquele agente que você fez, o que ele pode gerar em outras tribos, né? Vamos chamar assim, para garantir que aquilo ali seja muito bem feito. Mas se não tiver um pensamento crítico, olhar, não queira ser só rápido. O mercado vai te perdoar se você for um pouquinho mais lento. Porém, não vai te perdoar se você for rápido demais e gerou uma catástrofe na tua empresa. Então, saiba o equilíbrio, até onde você vai na velocidade, mas vai na segurança, vai naquela visão mais estratégica de toda a empresa, né? Isso falando sempre de empresa. Agora, no seu CPF, entrega para Deus e vai embora. Não, brincadeira. Cuida também dos teus dados, né? Porque Hoje no final do dia, não tem como, né? Você tem que proteger muito, né? E aí você trouxe um outro insight para uma próxima pergunta que é bem interessante. Qual é o custo de oportunidade ou ao contrário, né? Quanto custa não inovar e ficar travado na questão da governança ou fazer só o básico bem feito? Né? É muito interessante porque eu vi ali, né? Não, vamos fazer o básico bem feito, Mas qual é o custo de você só fazer o básico bem feito, não inovar e não trazer a inteligência artificial? Né? Hoje em dia, eu sempre falo assim, né? Para você ser ultrapassado numa estrada, andando a 120 por hora, basta você manter a mesma velocidade. É rápido. Alguém vem e te ultrapassa. E no mercado tão competitivo que nós temos hoje, o mercado não é mais no meu estado, na minha cidade. O mercado é global. Ou seja, está muito fácil colocar produtos no mundo inteiro. Se você ficar muito restrito ali naquela segurança, não vou inovar agora, cara, você ficou para trás. Você não pega mais aquele trem que já passou a alta velocidade. Então você precisa ter um equilíbrio em ter pessoas muito competentes, ter gente entendendo do negócio que a tua empresa atua, né, no mercado que ela atua, e fazer as coisas sem medo, mas com uma governança que não te arrebente lá no futuro. Né? Muito bom isso. Digamos que governança não é um freio ou uma parada. Ele chega ali numa ideia de cinto de segurança. É isso, né? É um cinto de segurança para você acelerar ali. Você pode acelerar com segurança. Ou seja, se acontecer o impacto, pelo menos o cinto vai te segurar. Mas sem cinto é correr para o despenhadeiro, né? Ou seja, não faz isso. O final já é certo, né? É mais ou menos isso. Bom, é uma pena, papo bom dura pouco. Eu falo que é muito rápido, a gente já está indo para o encerramento.
eu queria que você deixasse aqui uma frase ou uma história, se você pudesse compartilhar com a gente, ou algum conselho, você que está nas mentorias, por favor, fala um pouquinho mais. Deixa aí pra gente um conselho, o pessoal que tá te ouvindo, tá querendo ser o CIO de 2026, tá com esse compromisso de implantar IA e os C-Levels aqui em cima deles. Por favor. Olha, se eu tiver que dar alguma orientação para quem está entrando nessa área, ou quem está trabalhando nessa área e está crescendo, é que a utilização da IA não seja um freio na tua organização, que seja alguma coisa muito bem controlada, muito bem trabalhada, e também que a decisão que você deu um sim para isso não seja um problema para manchar nem o legado da tua empresa e nem o futuro dela. Que seja alguma coisa muito bem fundamentada, consciente, bem trabalhada, e utilizar enormes fontes que nós temos aí, conexões, para sempre estar buscando uma forma muito assertiva de fazer essa implementação. Não fique atrás, porque IA chegou, não vai embora e você tem que estar na jogada. Porém, com muito cuidado, que aquele sim que você deu para ela não seja um problema no futuro de impactar o legado da empresa ou o futuro da empresa. Que seja muito bem fundamentado tudo isso, né? Mas o sucesso desse projeto com IA pode ser o seu sucesso. Você acredita nisso? Pode ser um sucesso. Eu falo isso muito para as pessoas. Muito bem fundamentado e tal. E tudo isso, Danilo, que a gente vem conversando, né? Acho que vamos precisar estender. Não, já faço aqui o convite para você voltar, enfim, já faço o convite para você voltar aqui. Mas depende muito das pessoas. As pessoas têm que querer fazer a diferença. As pessoas têm que querer, como eu comentei, né? Fazer essa história. Está muito bem preparado, tem muito letramento, conhecer, trocar ideias. Você não vai fazer nada sozinho. Então, tem parceiros muito bem preparados no mercado que você possa interagir e toca para frente, meu. Não fica parado. Mas vai precisar sair da cadeirinha, do ar-condicionado para fazer o negócio acontecer, né? Tinha gente muito tranquila, né? Tava tudo estável, não tinha nada de novo. Pós-pandemia, de repente, 2022, pumba. Aí agora acelerou. Essa estabilidade não leva a nada, né? Ou seja, vá. Ganhe mercado, ganhe o protagonismo, né? Faça a tua história. Muito bom. Emílio, como é que a gente te acha nas redes sociais, LinkedIn, Instagram? Por favor, pessoal, te seguir e ter lá você como contato. O LinkedIn é fácil, né? Emílio.burlamac. Meus dados estão disponíveis por aí, né? Legal. Quem quiser. Instagram eu quase não uso, sendo muito honesto. Facebook eu também não uso, mas é mais LinkedIn mesmo. Só achar o Emílio Burlamac ou aqui no canal, né? Boa. Chegando no canal, já assisti vários. Que bacana o trabalho que vocês fazem, né? Obrigado. Obrigado super pelo convite, porque Obrigado. é um papo de amigos, né? Apesar de pouco tempo, mas parece que muitas ideias se convergiram aqui e a gente pensa da mesma forma, né? Sim. E é muito, muito bacana. Obrigado mesmo. Sucesso. Obrigado mais uma vez. Te vejo já numa próxima. Com você certeza. Trazendo aí os seus amigos, seus conselheiros. Vai ser um muito prazer. legal a gente bater esse papo, falar mais sobre governança, falar mais sobre IA, ou projetos, falar de The Blue Resets, enfim, de casos de sucesso. Vai ser muito bom ter você aqui nos próximos episódios. Vai ser um prazer para mim. Eu acredito muito nessa questão de compartilhar experiências, ideias e tudo mais. E aí é o que a gente faz, né? Muito bom. Obrigado, Emílio. Pessoal, então é isso aí. Então tá lá. Se você curtiu mais um episódio com o Emílio, deu aula, sensacional. Gostei demais. Vejo vocês no próximo episódio. Não deixa de seguir a gente aqui, ó, playlist do nosso podcast, rede social, Instagram, LinkedIn, tem lá também Spotify, Apple Music Podcast, cada vez mais crescendo. A toda quinzena aqui a gente tem um novo episódio. Vejo vocês.
Galerinha, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau! This is the Blue Reset.